Já teve algum momento na sua vida que você não sabia o que você queria aí na sua vida? E por viver alguma coisa, alguma experiência, e você, através dessa experiência, identificou o que você queria para sua vida, justamente vivendo algo que você viu que não era legal, que não era o melhor para sua vida, que não era o que você queria? Isso já aconteceu com você? Bom, talvez você nem saiba, mas existe aí um princípio operando aí na vida o tempo todo. E hoje nós vamos para mais um episódio da série Decifrando o Caibalion com o princípio de polaridade. Isso mesmo. Essa situação, essa pergunta que eu te fiz no início do vídeo, ela trata aí desse princípio de polaridade. Nós vamos ver aqui esse princípio, o que o Caibalion fala sobre esse princípio, e nós vamos decifrar esse axioma e tirar aqui as pérolas que existem de conhecimento do Caibalion. Seja bem-vindo aqui ao meu diário pessoal de expansão da consciência. E se você gosta desses assuntos e ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, ó, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa também o sininho da notificação para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Bora lá começar. Eu vou, então, estar lendo aqui na página 85 o axioma desse princípio de polaridade, ou lei da polaridade, como é conhecido. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Caibalion. Bom, vamos lá, eu trouxe aqui essa representação do princípio de polaridade, né? Que tem uma reta com um lado negativo e o positivo. E a gente tem ali no positivo o amor e aqui o ódio. E no Caibalion diz que eles são aparentemente coisas opostas, diferentes, mas que na verdade eles são a mesma coisa, eles são dois lados da mesma coisa. Sabe a moeda? Exatamente uma moeda. Você tem na moeda dois lados, né? São lados diferentes, porém é uma mesma moeda. Qualquer um dos lados vale exatamente a mesma coisa. E eu trouxe essa analogia aqui para poder você ir fazendo uma compreensão, uma conexão aí desse entendimento. Então, ele vem falando aqui no axioma o seguinte, que tudo é duplo. É uma coisa só, tudo, uma coisa só, ela é dupla. Ela é dois em um. Eu sei que parece complexo, parece um paradoxo e em certas coisas realmente é um paradoxo, mas que mesmo que tenha essa aparência de diferente, de oposto, são uma mesma coisa. Então aqui, amor e ódio, eles são uma mesma coisa, porque só existe em verdade última, que nós já vimos aqui nos episódios anteriores, o todo, Deus, que é puro amor. Então só existe o amor. E ele diz que se diferencia, ó, em graus, né? São os graus de vibração que vão dar essa diferença entre eles, somente em graus. Mas ele está ali numa mesma reta, ele tem uma mesma natureza, né? Tem uma mesma fonte, tá? Que é o próprio Criador, né? Você não vê aqui onde começa um e termina o outro, né? Essa reta ela é infinita, né? O todo, Deus, ele é infinito. Você não sabe onde começa, onde termina, né? Então, você vindo para cá, andando para a polaridade positiva, você tem mais amor. Você tem mais amor. E vindo daqui para cá, para a polaridade negativa, você tem menos amor. E justamente por ser algo de mesma natureza, o Caibalion ele nos diz o seguinte, que nós podemos transmutar o amor em ódio, indo para o seu lado oposto, vibrando de forma mais baixa, e da mesma forma a gente pode transmutar o ódio em amor, elevando a nossa frequência vibracional.
Lembra da pergunta que eu fiz no início do vídeo? Eu coloquei ela aqui na escala de polaridade para você ter aí, visualizar bem esse entendimento, que eu acho que fica bem compreensível. Você tem aqui na escala negativa o que você não quer. E na escala positiva, você tem o que você quer, o seu desejo, né? Aquilo que você está querendo vivenciar na sua vida, né? Aquele sonho que você tem de ter o seu carro, ou de ter a sua casa, de ter mais saúde, de emagrecer, seja lá qual seja o seu desejo. Então, a gente vê que eles são uma única coisa. Você tem o quê? O seu desejo aqui, ó. Vou colocar aqui. Você tem o seu desejo. Só que de acordo com a sua vibração, você vai estar vivenciando ou o polo negativo, que é não quero, é o que você não quer, é o contrário do seu desejo. Sabe? Você está vivendo uma vida ao contrário daquela que você queria ter. Vou dar um exemplo. Você tá aí com sobrepeso e o seu desejo é emagrecer. E quando você tá numa frequência, numa energia baixa, numa vibração baixa, você tem o quê? O que você não quer, que é o sobrepeso. E o seu desejo, que é emagrecer, ele tá lá na outra extremidade. E para você ir para lá, você precisa elevar a sua frequência vibracional. Então, é uma coisa só, que é aparentemente separado, mas que na verdade só são separados por graus de vibração. E esse desejo que você tem, seja ele qual for, seja ele de um carro, de uma casa, do seu emagrecimento, mais dinheiro, um novo emprego, independente de qual seja o seu desejo, o seu sonho, você quer ter um carro, né? Se você quer ter, significa que você ainda não tem. Você tá aqui, ó. O que eu não quero ou não tenho, né? O que eu não tenho é o carro. E essa experiência que você vive de não ter o carro, de ter que andar a pé, de precisar sair da sua casa, andar até uma certa distância, pegar um ônibus, às vezes está lotado, às vezes passa direto, às vezes tem ali engarrafamento, para muito nas paradas. Seja lá pelo qual motivo for, das N situações que você viveu sem o carro, te fez surgir o desejo de você ter o carro. Então, essa lei de polaridade, esse princípio de polaridade, ela traz aí o contraste. E esse contraste, muitas das vezes, ele é super importante para a gente saber o que a gente quer. Vou dar aqui um exemplo também sobre a paz, né? Os países que estão aí em guerra, vivem em guerra. Eles querem o quê? Eles desejam a paz. Eles desejam alcançar o quê? A paz. Por quê? Porque eles experimentaram a guerra, o negativo. E quando essas pessoas conseguem, né, cessar a guerra, ter a paz, elas valorizam demais, né, a paz. Elas dão muito mais valor à paz. Por quê? Elas experimentaram da guerra, do caos, elas sabem como é ruim passar por aquilo ali, as experiências negativas, né, que afetou a vida dela. Então, essa lei de polaridade, ela é a lei ali do contraste e ela te faz perceber, né, o que realmente importa, o que realmente é importante para você. E o Caibalion, ele dá o exemplo aí do frio e do calor para mostrar que somente são diferentes em graus. E aí a gente tem o quê? Um exemplo aí do termômetro, né? A gente tem o nosso termômetro, que é uma ferramenta que a gente utiliza para medir o que? A nossa temperatura corporal, né? Eu tô no caso aqui mostrando esse termômetro, que ele é usado para a gente ver ali a temperatura do nosso corpo. E embora ele tenha um pedaço ali de reta, de graus, para poder estar medindo, mas em relação a frio e calor, é como uma reta também infinita. Por quê? Vão ter vários graus, né, puxando para o negativo, para menos calor, e vários graus para mais calor. Então, eles são uma mesma coisa. Os polos desse termômetro, entre o frio e o quente, eles são, na verdade, sobre o calor. Se tem mais ou menos calor ali no nosso corpo.
Acredito que essa parte, né, do axioma, que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de oposto, o semelhante e semelhante são uma só coisa e que só se diferenciam em graus de vibração, ficou bem entendida com esses exemplos que eu dei aqui, não é verdade? Até exemplos práticos da nossa vida que isso acontece, essa polaridade. E aí tem uma outra parte aqui do axioma que ele fala o seguinte: os extremos se tocam. Por que eles se tocam? A gente vai ver isso aqui também. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Porque, como a gente viu, se amor e ódio são uma mesma coisa, é um paradoxo, né? Porque o amor é algo muito bom, é algo agradável, algo que nos deixa feliz, e o ódio é algo muito ruim, é um sentimento que nos deixa super para baixo, faz mal pra gente, até pra nossa saúde física e também pra nossa saúde mental, como pra espiritual, que nós somos um ser assim, né? Corpo, mente e espírito. Mas como essas duas coisas são uma mesma coisa, né? Tem a ver com essa questão aqui, justamente dos extremos se tocam e que os polos, né, eles podem ser conciliados, né? Todos os paradoxos podem ser reconciliados, que todas as verdades são meias verdades. O que ele quer dizer com isso? Nós estudamos ali no Paradoxo Divino, e eu vou deixar aqui no card, vai estar em algum lugar aqui da tela para você, justamente sobre isso, que nós temos a verdade, que é absoluta, que é da perspectiva do todo, de Deus, do Criador, e nós temos a verdade relativa, que é então a verdade aqui do mundo físico, né? Do nosso avatar. Inclusive, ele mostra isso com o exemplo do nosso universo, né? Que ele, ao mesmo tempo que ele é verdadeiro, do ponto de vista do avatar, né? Do relativo, ele também é uma ilusão do ponto de vista do todo, de Deus. Por quê? Tudo é criado na mente de Deus. Então, de fato, a única verdade, a única coisa que realmente existe, que é e que é eternamente e sempre será, é o próprio todo, é o próprio Deus. Essa é a verdade absoluta. Por isso que aqui todas as coisas são meias verdades. Essas meias verdades a gente consegue ver no seguinte. Vou dar um exemplo. Você está aí, duas pessoas estão discutindo, estão brigando, sejam marido, mulher, ou amigos, enfim, né? E cada uma vai te contar ali um lado da versão da sua história. É uma única história, um único fato que ocorreu, mas que tem o quê? Duas versões. Tem a verdade de um e a verdade do outro. E esse aqui tem a verdade e esse também. Só que elas são meias verdades, porque a partir do ponto de vista dessa pessoa, né, para onde ela está olhando, com qual consciência ela está chegando naquele entendimento, naquela verdade, ela está certa, ela está ali falando a verdade e aquilo que ela está dizendo é a verdade. Mas do ponto de vista da outra pessoa, com uma outra consciência, olhando por uma outra perspectiva, também está correto, também está falando a verdade. Por isso que todas as verdades são meias verdades, porque tudo tem dois lados da história, de uma mesma história. Essa é a questão da polaridade. E como que se dá que esses paradoxos podem ser reconciliados? Justamente porque não se sabe onde ele começa ou termina. Não existe frio absoluto e nem existe calor absoluto. Não existe amor absoluto e nem ódio absoluto, né? E como a gente sabe que são graus de vibração, a gente pode estar passeando ali por esses sentimentos ou por esses fenômenos, né, que acontecem na nossa vida. Justamente por quê? Porque são uma mesma coisa, estão numa mesma reta, são de uma mesma natureza, de uma mesma fonte. Por isso eles podem ser reconciliados. Agora, se a gente tem algo que é de natureza diferente, por exemplo, eu tenho ali o frio. Tenho aqui o frio e aqui, ó, eu vou ter o amor. Frio e amor. Eles não têm a mesma natureza. Então, não há como, né, ser reconciliado. Não há como você transmutar frio em amor, amor em frio. Entende? Não há como transmutar ódio em calor. Por quê? São coisas de naturezas diferentes. Mas o Kaivalho diz que tudo o que é da mesma natureza, tá?
segue essa polaridade. Isso segue para tudo, né? Para amor, segue para calor, segue para dinheiro, segue para o seu carro, segue para todas as coisas. Vai entrar ali essa polaridade, esses graus de vibração que são que separam uma coisa da outra, que parecem serem opostas, serem diferentes, né? Aparentemente diferentes. Mas tudo que for da mesma natureza, a gente consegue conciliar através da transmutação mental. E que bom que existe esse princípio de polaridade. Por quê? Já pensou se a gente só fosse ficar ali no negativo, no lado ruim, desagradável que a gente criou da vida? Já imaginou isso? Graças ao princípio de polaridade, a ter esses dois extremos, né, sendo separados por graus de vibração, nós temos a oportunidade de justamente mudar nossos estados mentais através da lei da polaridade. Por isso que a gente criou algo ruim, desagradável na nossa vida, a gente consegue, através da transmutação mental, modificar isso, porque a gente vai para o outro lado da polaridade, pro lado do nosso desejo. E uma outra coisa que tá aqui na página 89, que eu, assim, grifei e achei fantástica. Aliás, duas coisas que estão nessa página, e eu vou ler aqui para você, compartilhar aqui com você. A tendência da natureza é na direção da atividade dominante do polo positivo. Isso, o que significa, gente? Que a nossa centelha divina, que Deus, né, o Espírito de Deus que habita em nós, ele está sempre nos ajudando e nos impulsionando para o lado positivo, para os nossos sonhos, para os nossos desejos, sabe? Para que a gente viva uma vida de abundância, de prosperidade, de amor, de paz, sabe? Tudo aquilo que a gente deseja de bom para a nossa vida. Então, já existe uma força com a tendência para esse lado, né? Então, a gente vê que Deus, que o universo todo, ele tá ali sempre conspirando ao nosso favor, literalmente, né? E aí a gente, é óbvio, também tem a nossa parte para fazer aqui na matéria. A segunda coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês, também na página 89, quando se compreende a indução mental, é possível, isto é, que estes estados mentais são produzidos pela indução de outros. Então, se pode ver imediatamente como um certo grau de vibração ou polarização de um certo estado mental pode ser comunicado a outra pessoa. Ou seja, aquilo que tem aquele ditado que diz que quando a gente muda, o mundo muda com a gente, tem muito a ver com isso aqui. Por quê? Quando a gente muda o nosso estado mental, a gente muda a nossa vibração, tudo que está à volta, as pessoas e as coisas que estão à nossa volta, elas, por indução, elas acompanham essa mudança, elas também há uma mudança ali, para que tudo venha a nos favorecer e tudo vai corresponder ao que está ali, ó, ao nosso estado mental, à nossa vibração mental, né? Isso é muito legal. Às vezes a gente quer que uma pessoa mude, né? A gente acha que o outro tem que mudar, sabe? Que não tá legal, né? Olha que a pessoa, que fulano, blá blá blá, fez comigo. Mas você não tem poder sobre o outro de convencimento com palavras, né? Você não tem. Você só tem domínio sobre você mesmo, sobre a sua própria consciência, sobre a sua mente. Só que a partir do momento que você muda, as coisas em volta, elas por indução também vão mudar. Viu que legal, gente? Muita informação, não é verdade? Esse livro aqui, ele tem muito conhecimento, dá pra gente fazer muito, assim, muito link, sabe? Ter muitos insights pra nossa vida, para que a gente viva bem, para que a gente entenda ali o que está acontecendo ali na nossa vida, que a gente perceba ali, né? Tenha consciência de toda aquela criação que a gente fez, e entenda que a gente pode mudar, mudando também a nossa polaridade, nossos estados mentais para a polaridade que a gente quer, que a gente deseja, para a polaridade positiva. É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu espero muito que tenha te ajudado a compreender um pouco mais esse princípio de polaridade e para que você veja que todas as coisas, que Deus, o todo, o universo, ele está sempre conspirando a nosso favor.
seja acontecendo coisas negativas ou positivas, né? Sempre o universo está conspirando a nosso favor, como a gente pode ver, que existe ali uma força motora nos levando para o lado positivo da polaridade. Então, já que a gente já tem aí esse arranque aí, essa ajuda da nossa centelha divina, e a gente aí com os conhecimentos sobre a lei, né, sobre a lei da polaridade, as leis universais, que elas andam juntas, é verdade? A gente ter o conhecimento dessas leis e aplicar elas na nossa vida, a gente consegue então melhorar a nossa vida, né, fazer a nossa parte criando as coisas que nós queremos, que nós desejamos e não o que a gente não deseja. Eu vou ficando por aqui, um super beijo. Até o nosso próximo episódio da série Decifrando o Caibalho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E já deixa aqui para mim, você já teve aí momentos da sua vida que você não sabia o que você queria e que a partir de algo que você viveu indesejado, você, nossa, eu quero isso aqui para minha vida. Isso já aconteceu com você? Conta aqui para mim.